quando vem uma ordem do céu, tá? Quando vem uma ordem de Deus, pode falar, pode falar. Vai ter contradição na construção do templo? Vai, né? Vai ter empecilhos na construção do templo? Vai. Vai ter gigantes aparecendo para nos derrubar na construção do templo? Vai. Mas se a ordem veio de cima, pode ir para cima, pode irmos, pode ir, tá? Então, essa é o objetivo aqui de Ageu, né? Se eu não estiver enganado, irmãos, durante 15 anos, estava tudo parado a obra. Eu vou até perguntar para o irmão Geraldo, é isso mesmo, irmão Geraldo? 15 anos? 15 anos. 15 anos, né? Eu pensei que 15 eu anos. estava equivocado aqui, mas é isso mesmo. 15 anos, irmãos, a obra de Deus estava parada. 15 anos. Olha só a situação que chegou o povo de Deus naquela época. Só que olha só o que vai acontecer. Após esses 15 anos, Deus levanta Ageu e Zacarias, tá? Eles são profetas contemporâneos. Eu não vou deixar o irmão Geraldo responder aí, mas eu tenho uma pergunta. Alguém sabe o que é profeta contemporâneo? Alguém sabe responder? Se não souber, irmãos, fica tranquilo, tá? Alguém sabe responder o que é profeta contemporâneo? Se alguém quiser falar aí, pode falar, tá? Não, né? Não, né? Profetas contemporâneos, irmãos, foram os profetas que profetizaram para o mesmo povo e na mesma época, tá bom? Então, Zacarias e Ageu aí foram levantados basicamente aí no mesmo tempo e para falar com o mesmo povo, né? Eu cito um exemplo aqui de Deus levantando Cláudio e levantando aí o nosso irmão Antônio, nosso irmão Toninho, para entregar uma profecia para o povo de Jardim Santana, né? São o quê? São profetas contemporâneos, usados aí para tratar com o mesmo povo. Só que Deus aqui quebra o protocolo, irmãos, porque quando o profeta levava uma mensagem para o povo, era normal, era um costume, eles serem convidados pela liderança de Jerusalém, tá? Ou seja, a própria liderança dava uma ordem lá para o profeta, né? O falso profeta, né? Dava uma ordem para o falso profeta e falava, fala para o povo isso, isso e aquilo. Só que dessa vez Deus quebra o protocolo e Ageu e Zacarias não vêm da liderança de Jerusalém. A liderança de Jerusalém não fala nada para Ageu e nem para Zacarias, né? Essa profecia vem diretamente do céu, irmãos. Diretamente do céu. Ou seja, não tem a mão do homem nesse negócio aí. Não tem. Para construir o templo após 15 anos da obra parada, não tem a mão do homem. Ou seja, veio diretamente do coração de Deus. Tá? Diretamente do coração de Deus. Aí Ageu vem profetizando e Zacarias também vem trazendo aí tanto o cumprimento também quanto as profecias entregues e também participando da obra de Deus que fizeram naquele tempo, tá? E aqui esse texto é uma prova de que mostra que Deus mostra para nós que os profetas não dependem de homem, tá? Os profetas não dependem de homem algum, irmãos, para fazer a obra de Deus. Aqui é o texto rico aí para quem é os profetas aí, né? Que pregam a palavra dentro do templo, fora do templo, dentro da empresa, irmãos. Às vezes eu tento aproveitar as oportunidades também que tem lá dentro da empresa. Dá um medo na gente, porque o nosso emprego corre o risco, né? De falar com tal pessoa e muita gente incrédula ali dentro daquela empresa. Mas quando vem a mensagem do coração de Deus, e Deus derrama convicção no coração do profeta, pode entregar a mensagem, irmãos. Pode entregar a mensagem que o nome do Senhor será glorificado. Você pode até sofrer alguns atalhos aí na vida, aí, mas pode ter certeza que o nome do Senhor, ele será glorificado. Tá? Então, aqui é a prova de que Deus está mostrando para nós que o profeta não depende de homem nenhum. Tá? O profeta não depende de homem nenhum. Tem uma parte aqui na lição que Deus chama
a atenção do líder Zorobabel, né? Para quem não sabe, esse homem era um líder daquele povo naquela época, e Deus traz a ele uma mensagem pessoal, tá? O que é essa mensagem pessoal aí? Deus, antes de tratar com o povo, Deus trata com Zorobabel, tá, irmãos? É uma coisa que a gente precisa entender. Isso vem até os dias de hoje, isso é claro, é nítido. Antes de Deus trabalhar na vida do povo, Deus trabalha primeiro na vida da liderança, tá? É por isso que muitas das vezes acontecem algumas coisas, é por isso que muitas das vezes acontecem algumas oposições até do povo contra a liderança, porque não entendeu a mensagem de Deus, tá? Mas Deus fala com a liderança. É por isso que às vezes os pastores tomam algumas decisões e a gente fica, meu Deus, como é que ele fez isso? Meu Deus, por que ele fez isso? Deus tem tratado primeiro com a liderança e depois Deus trata com o povo. Assim foi naquela época, tá, irmãos? Assim foi naquela época. Deus tratou primeiro com Zorobabel, né? Pegou Zorobabel ali, jogou ele na parede, porque Zorobabel estava sem vigor nenhum, irmãos. Zorobabel estava sem vigor nenhum, sem esperança nenhuma, sem vontade nenhuma. Se a liderança estava sem vontade, como é que o povo ia ficar com vontade, irmãos? Né? Como é que o povo ia ficar com vontade? Se a liderança estava sem vigor, sem desejo de fazer a obra, sem desejo de fazer alguma coisa, como é que o povo ia ter desejo? Né? Então, isso parte muito da liderança, né? Os irmãos estão me ouvindo direitinho aí? Dá um joinha aí para mim, irmãos, para mim ter... Tá tudo certo aí, irmãos? Amém. Amém. Só para ter certeza aí. Tá? Amém. Oi. Alguém quer falar alguma coisa aí, irmãos? Alguém quer dar alguma opinião, falar alguma coisa? Fique à vontade, viu, irmãos? Tá Pode ouvindo? falar, meu amigo. Estou te ouvindo. E até concordo, o começo, você falando a respeito do povo, a respeito de levantar, é por essa linhagem. Mas também, naquele tempo, havia um tempo determinado para tal coisa. O povo não podia, até mesmo, vamos dizer assim, eu entendi a sua posição, até mesmo colocar no coração, o povo estava se dedicando nas suas casas, tal, mas precisava de um tempo por Deus para poder começar a construir esse tempo. E nesse tempo, tinha que ser no tempo de Deus, porque quando era fora do tempo, não dava nada. E agora, quando era no tempo de Deus, nós vemos a ação de Deus trabalhando de uma maneira diferente. Trabalha com Zacarias, o povo não está esperando em Zacarias. Trabalha em Ageu, o povo não está esperando em Ageu. Aí vai para Zorobabel, o povo também não estava acreditando em Zorobabel. Então, Deus começa a trabalhar. Se fosse ao contrário, se o povo quisesse fazer e não tivesse no tempo determinado por Deus, não ia dar certo. O que ele fez? Era no tempo determinado por Deus, que vemos aí vem através desses homens e tinha que ir até mesmo, quando chegar mais lá na frente na lição, não quero me adiantar, Não tem nem medo de perder a porcaria da mão. Precisa da mão para trabalhar. verificar se era o tempo certo de começar a construir. Quando olha lá nas cartas lá dos reis lá, não, o tempo é esse, então vamos acelerar. Mas não está ao vivo, Toninho. De É o braço Medinha, cruzado. Geraldo, André e Beth. Ô, irmãos, espera só um pouquinho, Toninho. Tá dando interferência aí no da Beth aí. Se puder desligar o microfone para mim aí, o pessoal da Beth, Ah, tá ligado esse microfone. que tá dando interferência aqui, tá bom? Isso, obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe aí. Pode continuar, Toninho. Não, eu já terminei. O que eu quero dizer é isso aí, que tudo naquela... teria que ter um tempo, que nem você, no seu finalzinho aí, você falou, teria que Deus está dando o tempo, ou Deus está falando que estava no tempo certo. Hoje continua também desse jeito. Nesse ponto é que você vê. Hoje eu acho que continua, acho não, vamos pela Bíblia, continua desse jeito. Deus fala com a liderança, embora o povo, alguns acham que não, que nem você falou ao finalzinho aí, que
Deus fala primeiro com a liderança. Também, naquela época, Deus falava primeiro. Deus é Deus, naquela época e agora, não sai do padrão de Deus. Deus não coloca, se colocou você para dar aula, não adianta eu querer, eu querer dizer, não, eu sei mais do que o André, então eu vou entrar pelo meio aqui, que não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum, é você que tem que estar na frente. Então, Deus tem os seus padrões e a sua ética. Deus tem a sua ética. Não, Deus não quebra a ética. É o líder que está na frente, é o líder, ouve, não adianta você querer ultrapassar de maneira nenhuma. Então, o que acontece? Deus começa falando pela liderança, e aí você vê o trabalhar. Nós vemos aí o trabalhar. Fala com um, fala com outro, mas espera aí. Então, vamos verificar se está certo isso. Não está certo, então vamos todo mundo colocar a mão. E a coisa flui, que é uma beleza. Pronto, terminou minha participação, pode ir. Amém, amém. Isso aí, irmão Toninho, obrigado, viu? Muito bom esse comentário, e é sim verdade, irmãos. Eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas bom que o Toninho tocou. Sabe por que o nosso irmão Toninho tem razão no que ele falou? Porque para ter sido liberado a obra, precisou de uma liberação do rei Ciro. É Ciro ou Dário? Irmão Geraldo, se você puder me ajudar aí, acho que é Ciro, né? Ciro. O rei Ciro. O rei Ciro precisou liberar. Ou seja, foi no tempo de Deus, irmãos. Foi no tempo de Deus. Se Ciro não libera a carta, né, para fazer a obra, não ia acontecer. Mas o que Deus fez? Deus, além de tocar... Foi Ciro ou Dário? Tô nessa dúvida aí. Eu também estou na dúvida. Peraí que eu vou aqui na lição já. Cadê o irmão Geraldo? O irmão Geraldo, me ajuda aí. Eu acho que é rei Ciro mesmo, viu? É porque os dois estavam ali, né? Não, foi Dário. Vamos ver. Vamos ver o universitário. Me ajude aí. Me ajude aí, irmão. Se foi Ciro ou Dário. Mas, enfim, irmãos. Independente aí dos dois aí, qual foi dos dois, se Deus não tocasse no coração do rei, não tinha nenhuma liberação para a obra. Tá, irmãos? Não tinha nenhuma liberação para a obra. Não haveria liberação. Ou seja, foi no tempo de Deus, porque no tempo de Deus, Deus tocou no coração do rei e assim as coisas aconteceram. Tá? Então, assim, foi no tempo de Deus, viu? Tem razão aí o nosso irmão Toninho aí no que ele falou. Aí, irmãos, Deus vai entregar uma mensagem pessoal para Zorobabel, que não tinha mais vigor, que estava desanimado, né? Desesperançoso, né? Desesperançoso estava ele. E o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus usa Zacarias agora, né? Nós estávamos falando de Ageu, né? Passa-se agora Ageu, e Deus usa Zacarias para entregar a mensagem através de uma visão, tá? Zacarias teve uma visão e precisava entregar essa mensagem. O que ele viu, né? Ele viu um castiçal, né, de ouro. O castiçal ali, ele tem, não sei se os irmãos... Oi, pode falar, meu amigo. Foi o rei Dário que mandou os seus escrivão, tá? Certo. Obrigado, viu, irmão Toninho? Obrigado. Isso aí, irmãos. Eu estava nessa dúvida aí, se era Ciro, se era Dário, porque os dois têm a participação, né? Tanto um quanto o outro. Mas a liberação mesmo foi, então, de Dário, né? Muito bom. Muito obrigado, irmão Toninho. Então, lembrando, né? Só para fazer uma observação aqui, Deus tocou no coração de Dário aí, irmão. Se não tocasse no coração, a obra não fluía. E realmente foi aí no tempo de Deus. E assim continua, irmãos. Assim continua. Deus tocando no coração, Deus trabalhando, tá? E Deus ali mostra um castiçal, né? Que tem 7 entradas ali, que simboliza as 7 igrejas. O livro do Apocalipse traz isso, as 7 igrejas da Ásia, né? É o que o castiçal, ele simboliza, trazendo o castiçal para os dias de hoje, né? São as igrejas de Cristo. E ele vê também ali um vaso de azeite, né? O vaso de azeite, o que ele simbolizava? Ele simbolizava a graça de Deus. Se não tiver a graça de Deus derramada, né? E o vaso de azeite tendo contato com as oliveiras,
né? Ele estava querendo dizer assim, ó, tá vindo um bálsamo da parte de cima, né? Simbolizando mais para frente as 7 igrejas e o recado que Deus agora começa a entregar a Zacarias. O que Zacarias entende? Zacarias entende, irmãos, que ele precisava entregar uma mensagem que mudaria a vida do povo através de uma visão, né? Mas na visão ele percebeu que teve misericórdia, que teve graça aí da parte de Deus e o nome do Senhor assim foi glorificado. E qual que foi o recado de Deus para Zorobabel? Abram a Bíblia comigo, irmãos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está depois de Ageu aí, tá? Só virar uma folha. Zacarias, capítulo 4, e o versículo de número 6. Olha só o que ele vai dizer, né? Esta é a palavra do Senhor. Aqui, Zacarias está entregando a mensagem, tá? Zacarias está entregando a mensagem. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, olha o desejo de Deus. Deus queria ver o templo sendo edificado, construído, mas não queria que fosse forçado, tá? Deus não queria que fosse forçado. Tanto que Zacarias e Ageu, você vai ver eles usando a palavra coração, tá? Ambos aí, a palavra coração. Por quê? Porque eles queriam que viesse diretamente do desejo do coração, tá? Diretamente do desejo do coração. Eles não queriam que fosse por força e nem por violência. O nosso pastor Adeli, uma vez usou esse texto e eu achei muito interessante, né? O que estava acontecendo? Na época que eu estava na liderança da mocidade, haviam trabalhos no setor que os irmãos estavam indo obrigado, né? O líder setorial dos jovens falava assim, ó, tem que estar lá, é obrigado estar lá, né? E isso caiu no ouvido do pastor Adeli. Aí o pastor Adeli fez uma reunião, né? Juntou todo mundo e leu esse texto. Irmãos, todo mundo achou que ele ia falar um monte, reclamar. O pastor Adeli só leu o texto e acabou a reunião. Aquele dia ali eu fui embora, sabe? Aprendi a forma de tratar talvez uma situação que esteja bagunçada. Ele apenas leu o texto dizendo assim, que não seja por força e nem por violência, mas que seja assim pelo meu espírito, diz o Senhor. Pronto, irmãos, ele foi, fez uma oração e encerrou a reunião, né? Trazendo para os dias atuais aí para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Que não seja obrigação de você ir à igreja, que não seja obrigação de você ir para a escola bíblica dominical, que não seja obrigação você abrir esse aplicativo aqui que nós temos para ouvir a palavra de Cristo, que não seja obrigação, irmãos, tá? Que não seja por força, que não seja por violência, né? Mas que seja pelo Espírito, trazendo para os dias de hoje aí, pelo Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, tá? Que não seja por força. E com esse texto aí eu aprendo algumas lições. Primeiro, não adianta inovar, irmãos. Não adianta inovar, né? Você pode inovar, né? Trazer coisa nova, trazer gente famosa na igreja, trazer gente que o povo gosta. A obra não vai permanecer, tá, irmãos? A obra de Cristo não vai permanecer. Pode inovar o que for, né? Não adianta forçar. E o segredo é tratar o povo como um pássaro, né? Isso o pastor Nailton usava muito, e eu gravo isso desde novo convertido, né? Como um pássaro. Se você colocar o pássaro na mão e apertar, você machuca, né? Mas se você abrir a mão, o pássaro voa. Então, tem que ter a sabedoria para saber não apertar e nem soltar também, para que ele não voe. Lembrando, irmãos, que Zorobabel estava sem vigor e desanimado, mas Deus começou a tratar a partir dele, né? A partir dele. Eu concordo plenamente aí com o nosso irmão Toninho,
que muitas das vezes Deus também trabalha no tempo, muitas das vezes não, né? Deus trabalha no tempo dele e muitas das vezes Deus também trabalha com o povo. Trabalha, irmãos, trabalha, isso é bíblico. Muitas das vezes Deus trabalha com o povo, né? Mas a maioria das vezes você pode vir desde o livro dos reis lá, irmãos, no templo, né? Eu trago um exemplo aqui do rei Josias. O rei Josias, quando descobriu que havia o templo escondido, o livro escondido dentro do templo, Deus tratou primeiro com ele, depois com o povo, né? E assim sucessivamente. Deus tratava com Jesus, depois tratava com os discípulos. Deus tratava com Paulo e depois com o povo, né? Depois isso foi passando, tratando com Timóteo, depois tratando com a igreja que Timóteo estava dirigindo. E assim até hoje, irmãos, Deus costuma trabalhar com a liderança, viu? Deus costuma falar com a liderança, né? E usa o povo para mostrar qual é o desejo de Deus através da liderança, tá? Deus usa o povo para falar com a liderança, né? Aí também Josué recebeu uma mensagem, né, uma mensagem pessoal, também fez parte aí dessa história, que na última aula, eu não sei qual foi dos irmãos dos adultos que deu a aula, que eu já estava em outra aula, que antes estava com as vestes sujas, e agora Deus limpa as suas vestes, dá veste nova, dá perdão, dá misericórdia, e recebe também de Deus uma mitra, esse aqui eu esqueci o nome aqui, uma mitra, né? Essa mitra era usado como um chapéu pontudo na época, que isso queria falar que a liderança tinha dignidade, né? Tinha respeito, podia entrar dentro do tabernáculo, podia entrar dentro do templo, ou seja, Josué antes estava com a veste suja, sem a mitra, né? Mas Deus derramou sobre ele perdão, misericórdia, e isso é necessário, irmãos, na construção. Se Deus não tiver misericórdia, perdão, né, bondade e graça nas nossas vidas e derramar sobre nós dignidade, nós não conseguimos construir o templo de Deus, né? Aí agora entra a parte aí que o Toninho comentou, o povo, irmãos, o povo, né? Agora entra a parte aí do povo, essa parte é interessante, né? Porque em Ageu capítulo 1, versículo 6, o povo estava bombando, irmãos. Estava bombando financeiramente, né? Ageu capítulo 1 e o versículo 6, olha só o que o profeta vai dizer para eles. Rapaz, esse profeta é corajoso, irmãos. Esse profeta é corajoso. Olha isso aí, irmão Geraldo, olha isso aí. Capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Irmãos, que coragem do profeta de dizer isso. Sabe o que ele estava querendo dizer? A roupa que vocês estão comprando não está adiantando nada, não está aquecendo nada na vida de vocês. O que vocês estão comendo não está alimentando a vida de vocês. E o pior, o salário que vocês recebem, vocês estão colocando dentro de um saco furado, ou seja, não está tendo uso de nada. Nada, irmãos. O uso de nada, colocando dentro de um saco furado, né? O que o povo estava agindo? Quando eu li essa mensagem aqui, eu fazia uma comparação de um jovem que está trabalhando no seu primeiro emprego e recebe seu primeiro salário. Irmãos, o que o jovem faz quando trabalha no seu primeiro emprego e recebe seu primeiro salário? Pode ter certeza, irmãos, que aquele primeiro salário dele ali vai ser usado só para coisa que não deve, né? E eu não digo só algo que não deve, mas também algo que não é necessário, né? Ele vai gastar com um monte de comida, ele vai comprar um monte de roupa, ele vai comprar tênis, ele vai se empolgar, irmãos, vai se empolgar. Ou seja, o dinheiro que eles estavam recebendo, eles colocavam dentro de um saco furado. Não tinha objetivo, não tinha Deus, não usavam... Trazendo para os dias atuais aqui, irmãos, nem os 10% eles estavam entregando. Nem os 10%. Né? Porque Deus foi tão bom de deixar 90% com a gente e 10% para ele. Nem 10% eles estavam entregando, irmãos. Nem 10%.
né? Então estavam bombando financeiramente e as coisas de Deus tudo jogado, usava com algo desnecessário, né? As prioridades ficavam de lado, o povo agia de uma forma imatura. Aí Ageu, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplica os corações de vocês na obra de Deus, né? Aplique os vossos corações nos vossos caminhos. Esses vossos caminhos, ele estava falando, vocês sabem quais são os caminhos que tem que ser trilhado. Vocês sabem aonde vocês precisam chegar. Tá, irmãos? Então, Deus foi tão bondoso que nem pediu o salário todo, pediu apenas 10%, né? Deus não pediu de volta o que eles haviam gasto antigamente. Deus não pediu. Deus pediu o coração. Deus pediu o coração. Então, irmãos, tudo aquilo que você for fazer, faça de coração. Ainda mais para a obra de Deus, faça de coração, né? E o resultado? Qual foi o resultado de Deus falar com os profetas, com a liderança, com o povo? Resultado: Zorobabel entende o propósito de Deus, né? E quando Zorobabel entende o propósito e coloca o povo para trabalhar, o povo se alegra, recomeça a obra. E lembrando, quando a ordem vem do céu, o resultado chega no tempo de Deus. Tá, irmãos? Quando a ordem vem do céu, o resultado chega no tempo de Deus. E olha só o que vai acontecer. Os profetas, irmãos, acompanhando e ajudando na obra. Olha aí, ó, a mensagem para os profetas de hoje aí, tudo preguiçoso aí, ó. Os profetas aí que quer levantar meio-dia, se intitula profeta e nem ajuda em nada na obra de Deus, né? Os profetas de hoje, irmãos, dói meu coração, viu? Falar isso aqui. Eu não falo isso com soberba e nem alegre, não, mas dói o meu coração de saber quantos aproveitadores do reino de Deus existem hoje, tá? Aí Deus fala assim para eles: ó, vocês vão ficar acompanhando lá na obra, tá? Vocês vão acompanhar a obra, vão trabalhar, né? Os profetas não entregaram só a profecia e correram risco, não, irmãos. Trabalharam na obra de Deus, né? Arregaçou a manga lá, irmãos, ó, trabalhando na obra também para levantar o templo e acompanhando, né? Talvez o povo ia desanimar, o profeta estava lá, não desanima não, tá? Não para não, não desista não, né? Os profetas de antigamente eram diferenciados, não tem jeito, né? E aí o que vai acontecer? Tá muito fácil até agora, irmãos, tá muito tranquilo, porque não tem nenhuma oposição, né? Não tem nenhuma oposição. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que os inimigos agora se levantam. Os inimigos se levantam e começa a dizer que eles estavam loucos de fazer isso, né? De querer aí reerguer o templo, né? E aí entra a parte que o nosso irmão Toninho aí tratou e a gente voltou a lembrar aí que o rei Dário havia liberado, né? O rei Dário havia liberado a carta para que eles pudessem exercer aí o levantamento e a construção do templo. Então, assim, os inimigos tentaram parar a obra, mas aí o que os profetas, enquanto a liderança usou? Não, a liderança já liberou a carta, né? Coisa de Deus é coisa legal, irmãos, tá? É algo legal, né? Tem legalização, tanto terrena quanto espiritual, tá? Tanto terrena quanto espiritual. O céu já havia liberado, e quando o céu libera uma palavra, esquece, vai dar tudo certo. E agora o céu liberando a palavra, Deus liberando a palavra, a Bíblia diz que o rei agora, da liberação da carta, pode fazer a obra, irmãos. Pode fazer a obra. Tá? A gente está partindo para o fim aqui. Esdras também, tá? Vai trazer a conclusão de tudo isso. Quem puder me ajudar aí, Esdras, capítulo de número 6, e o versículo de número 15. Esdras, capítulo 6, e o versículo de número 15. Quem achou aí, pode ler aí para mim, irmãos.
Alguém achou aí? Esdras, capítulo 6. E o versículo 15. Qual versículo, André? Versículo 15. 15. Isso. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Irmãos, Esdras traz aqui a conclusão do templo, né? O que o nosso irmão Alessandro leu aí, muito obrigado, Alessandro, ele está dizendo o quê? Acabou a obra, graças a Deus, deu tudo certo. Quando a ordem veio de Deus para o líder, para o povo, para os profetas, a obra de Deus teve sucesso. E aqui Esdras traz para nós a finalidade. Qual foi a finalidade? Acabou a obra, irmãos. Acabou a obra. E sabe o que eles fizeram quando acabou a obra? Uma festa, né? Fizeram uma festa. Você entende, irmãos, que só tem que fazer festa quando o propósito é alcançado? Dá para entender isso, irmãos? Que a gente só tem que comemorar quando o objetivo é alcançado? Né? Então diz o texto que eles só fizeram festa quando acabou a obra de Deus. Quando o templo já estava levantado, quando o objetivo foi alcançado, quando o propósito foi alcançado. Temos que saber o momento certo de comemorar, irmãos. Temos que saber o momento certo de comemorar. Porque não adianta comemorar antes do tempo, resultado depois vai ser fracasso. Vai ser fracasso, irmãos. Isso é óbvio, irmãos. Se comemora antes do tempo, o resultado é fracasso. Tem que saber comemorar no tempo certo. Davi foi querer descansar no meio da guerra, olhou uma mulher se banhando e pecou. Noé foi comemorar a construção da arca, se encheu de vinho, se embriagou e ficou nu na frente de todos os seus filhos. Tem que saber comemorar, irmãos. A nossa mania de crente é que muitas das vezes nós passamos dos limites. Nós ultrapassamos os limites de Deus. Temos que saber o tempo certo de comemorar as coisas. Tá? Então Esdras vai olhar e vai dizer, olha, quando acabou a obra, eles fizeram assim uma festa. Amém, irmãos? Que fique bem claro isso. Isso é para as nossas vidas. Tomem cuidado. Às vezes a gente passa uma prova e não vê a hora de fazer aquele churrasco para comemorar, irmãos. Eu sei disso. Nós vivemos isso dentro de casa, no serviço. A luta é tão grande que a gente não vê a hora de estar, sabe, com o pé no sofá jogado. Mas até para isso tem tempo, irmãos. Até para isso tem tempo. Se fizer fora do tempo, não dá certo. E o resultado é doloroso. É doloroso e a gente sente mais para frente, né? E eu já vivenciei isso. Irmãos. De ver algumas coisas erradas acontecer no tempo errado, antes do tempo de Deus, comemorações antes do tempo de Deus, e o resultado é notório, é nítido. Isso é triste. Isso é triste, tá? Porque depois, para voltar atrás e reconstruir novamente, é uma batalha. Tá, irmãos? Aí, para a gente já encerrar a aula, né? Aqui a revista fala sobre as manifestações sobrenaturais do Novo Testamento, tá? Algumas manifestações sobrenaturais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 4, do versículo 4 ao 6, Paulo aqui está dizendo que só mudou o tempo e a dispensação, tá, irmãos? Mas é o mesmo Deus, né? O que o nosso irmão Toninho usou aí, com palavras sábias, é o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus, só mudou o tempo e a dispensação. Né? Naquela época Deus falava com o profeta, agora o Espírito Santo fala conosco, só mudou a dispensação, mas ainda é o mesmo Deus e ele trabalha aí na mesma forma, tá? Na mesma forma, Deus trabalha com o povo. Por exemplo, o ministério à luz da Bíblia aqui, na parte sobrenatural aí do Antigo Testamento, o autor aqui está usando os exemplos de Ezequiel, de Samuel, né, o livro do 1 Reis, e Moisés. Né? Se a gente ler aqui, irmão, vai perder muito tempo, porque
não adianta eu ler só um versículo, tem que ler o contexto para os irmãos entender o que aconteceu, né? Mas o que ele está querendo dizer, irmãos? Ele usa o apóstolo Paulo enriquecendo a muitos com dons, né? Com dons. Tanto que ele escreve até para o autor aqui, dá o exemplo, para Timóteo, dizendo, olha, não desprezes o dom que há em ti. Né? Ele está falando, você tem dom? Se dedica. Você tem dom? Que haja dedicação no seu dom. Né? Não despreze o dom que Deus deu para você. Ah, o seu dom é dar aula? Se dedique em dar aula. O seu dom é pregar? Se dedique em pregar. O seu dom é louvar? Se dedique em louvar, ensaie para louvar, estude para louvar. Não despreze esse dom e usa esse dom para que outras pessoas sejam edificadas, tá? E tem um texto em Hebreus aqui, irmãos, na revista, é o versículo que eu também queria usar. Hebreus, capítulo 5, se os irmãos puderem me acompanhar. Hebreus, capítulo 5. E o versículo de número 4. Olha só o que ele vai dizer. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Aqui ele está falando sobre o sumo sacerdote aí, Arão. E ele traz aqui, à luz da Bíblia, que é sobre os profetas, que muitos, irmãos, estão se intitulando profeta, muitos estão se intitulando pastor, né? Muitos estão se intitulando ser alguma coisa que não é, sendo que Deus não intitulou, tá? Então tome cuidado com isso. Isso tem muita coisa aí nas redes sociais, você vê aí os profetas do Altíssimo, profeta do último tempo, né? Os profetas aí que só Jesus na causa, irmãos. Então tenha cuidado com isso. E o papel dos profetas do Antigo Testamento, os irmãos sabem, né? Era transmitir a mensagem de Deus para o povo e também consultar o povo e levar a mensagem do povo que queria para Deus, né? Ambas as partes aí, e tratar os assuntos aí, tanto materiais, como nós vimos agora em Zorobabel aí, Ageu, Zacarias, os profetas, Ageu, Zacarias, Esdras, tratando assuntos materiais e espirituais, tá, irmãos? Assuntos materiais e espirituais. Nós vamos finalizar a aula agora, tá, irmãos? E eu trago aqui uma reflexão para os irmãos, para a gente encerrar a aula de hoje. Irmãos, nunca é tarde para reconstruir algo que esteja destruído, tá, irmãos? Nunca é tarde. Seja um líder aonde você estiver, porque a sua liderança trará fome e sede do povo. Através da sua vida, o povo vai ficar com sede e fome de Deus, irmãos. Sede e fome de Deus. Por onde você passar, e não precisa só estar dentro do templo, não. É na sua empresa, na sua casa, na sua família, seus vizinhos. Eles vão ver em você algo que vai trazer fome de Deus para eles reerguer alguma coisa, reconstruir algo. Quantas pessoas estão com a vida destruída? Quantos familiares nossos estão com a vida no fundo do poço, né? E através da sua vida você possa edificar a vida deste e eles se levantarem, irmãos, se levantarem, o nome do Senhor ser glorificado. Outra coisa, irmãos, use os seus bens materiais para a glória do nosso Deus, tá? Use os seus bens materiais para a glória do nosso Deus. Eu sei, irmãos, que nós precisamos ter as nossas coisas, né? Bens materiais aí que a gente gosta, que é nosso, não tem problema, os irmãos possam me entender, mas que pelo menos a parte de Deus seja dada a Deus, tá? E outra coisa, cuide bem deste templo, deste corpo, enquanto você estiver na terra, tá, irmãos? Porque lá no céu haverá muitas moradas, e esse será
o nosso privilégio, o resultado de tudo isso. E para finalizar a aula, né, o desejo de Ageu, o desejo de Zacarias, o desejo de Esdras, faça de coração, irmãos. Tudo que envolver a obra de Deus, faça de coração. Viva uma vida que tudo que você faça, faça de coração. Tá? Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nunca é tarde para reconstruir, nunca é tarde para se levantar. Deus sempre permite uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Deus é misericordioso, é bondoso e não desiste de nós, tá? Mas que a gente não possa ficar como esse povo, em meio à preguiça, né? Desanimado, sem vigor, sem esperança. Pelo contrário, que Deus possa soprar em nós o mesmo Espírito que Ele soprou em Ageu, em Zacarias, trazendo a nós a legalidade, irmãos, de levantarmos, fazermos a obra de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus irmãos? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Nós estamos aqui à disposição, tá? Pedindo a ajuda do Espírito Santo, a misericórdia do Espírito Santo, para que nós possamos também responder aí à altura e poder esclarecer aos irmãos, tá? Mas aqui eu finalizo a minha parte, que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Eu agradeço pela vida de cada um dos irmãos e entrego aí para o nosso irmão Denis, o nosso irmão Cláudio aí, se alguém quiser fazer algum comentário. Amém, meus irmãos. Sua bênção, graças a Deus. Né? Uma boa aula, nosso irmão André, Deus abençoe. Nossos irmãos aí, graças a Deus. Hoje tivemos um acesso de 15 irmãos assistindo a aula, foi bênção. Semana passada tinha 13 irmãos, hoje já aumentou mais 2, graças a Deus, né? Vamos despertar e ajudar os irmãos a falar a palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Só benção, tranquilo? Só benção. Ninguém quer falar nada? Ninguém quer comentar nada? Então vamos encerrar, meus irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão André. Deus abençoe os irmãos aí. Está conosco. Nosso pastor Toninho, fazer oração aí das bênçãos apostólicas. Amém? Amém. Rapaz, Só bênção. tá me ouvindo, não? Amém. Só bênção. Rapaz, nós aprendemos agora que esse negócio de pastor aí. Ainda bem que o André falando e aqui analisando. O irmão gosta de chamar de pastor, aí o André terminou de ensinar, viu, irmão? Mas vamos orar. Irmãos, logo que nós não estamos tendo assim, trabalho de oração, de ciclo de oração e tal, às 5 horas, vamos estar abrindo a igreja, vamos fazer esse trabalho aí, a partir das 5 às 6 aí, orando, e na hora que começar o culto, já todo mundo verdadeira chama aí. E assim vamos agradecer ao Senhor. O pastor não está por aí não, para dar as bênçãos, não? Não está aí lá, não, pastor? O pastor não está na sala, não. Então tá, vamos orar. E o Geraldão? O Geraldo ora e eu dou a benção, não? Eu tenho a pergunta para o Geraldo, deixar já prontinha para a semana que vem, viu, Geraldo? Não é que o André não podia responder, não. É que é boa para o Geraldo semana que vem. Hein? Nós vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eterno soberano, te damos graças, Senhor, por esta grande oportunidade. Eterno Deus, que o Senhor tem nos concedido esta manhã, de poder dedicar-nos esse tempo, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Eterno Deus, dá-nos a Tua graça, Senhor, dá-nos um dia em paz com a Tua presença. Soberano, Teu servo que entregou esta palavra, que nos ensinou. Eterno Deus, cuida-nos, ó Pai, pela Tua bondade. Ó Senhor amado, a cada um dos Teus servos que estão participando, Senhor, toma nas Tuas mãos, aqueles que não puderam ainda entrar nesse live, Senhor, mas que o Senhor possa ajudá-la. Eterno Deus, dá-nos um culto essa noite com a Tua presença. Senhor, usa cada um dos Teus servos pela Tua misericórdia. Pai eterno, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja no coração de cada um dos seus servos. E aqueles que estão alegres, que possam dizer amém. 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 Só benção. Aqui Deja, liga para mim. Olha, só benção. Amém.
Benção, né? Amém. Tranquilo, pode deixar, irmã dele. Deus abençoe os irmãos aí. Irmão Amém. Cláudio, se tiver alguma coisa para entregar, para fazer agora, depois agora, é só me falar, tá?